pessoal, estamos inaugurando mais um meio de comunicação para que você, guarda municipal, filiado ao SIGMUC principalmente, fique antenado e informado de tudo aquilo que envolve a luta das nossas pautas de reivindicação, entre elas principalmente a luta pela Polícia Municipal. Vocês perceberam que a minha voz mudou, mas a disposição continua a mesma. E eu estou aqui com o Roberto José, que é o nosso diretor aqui do SIGMUC, que vai me ajudar aqui a repassar as informações para vocês, fazendo um release das principais informações que aconteceram nessa última semana, né, Roberto? É verdade, Regiane. Bom dia a você que está acompanhando esse canal de comunicação do SIGMUC. Aproveite bastante que terá muitas informações a respeito da Nação Azul Marinho. Nunca falaram-se tanto de guarda municipal como nos últimos meses. Então é importante que você mantenha-se conectado a esse canal para que tenha as melhores informações a respeito da Polícia Municipal. É isso aí. E vamos relembrar. Na semana passada a gente teve audiência pública aqui em Curitiba. Nós tivemos uma audiência pública que tratou de dois temas, da pauta nacional e da pauta municipal. E na pauta nacional nós contamos com a presença do deputado federal Felipe Francischini, que é deputado federal aqui pelo Paraná, que é o relator da PEC da Polícia Municipal, a PEC 57 de 2023, lá na CCJ da Câmara dos Deputados. O Felipe Francischini participou dessa audiência pública importante aqui para nós, inclusive ele já proferiu lá o parecer dele pela admissibilidade e constitucionalidade da PEC. Isso é muito importante para nós. Nós queremos agradecer o deputado por ter entendido a importância da Polícia Municipal, do reconhecimento, daquilo que a gente já faz, né, gente? Há mais de 3 décadas na segurança pública. Então foi muito importante essa audiência, contou com a participação de guardas municipais, claro, aqui da nossa cidade, mas também de representações das mais variadas, né, das diversas guardas municipais do estado do Paraná, né, Roberto? É verdade, essa articulação política a respeito das PECs de interesse da Guarda Municipal, da Polícia Municipal, é importante fazer essa articulação e por isso que a FENAGuardas, o SIGMUC e tantas outras entidades trabalham fortemente para essa aprovação. E é importante ressaltar a união das guardas municipais em torno dessas pautas, tanto aqui quanto lá em Brasília. Isso aí. E, claro, também a audiência pública foi fundamental para que nós, aqui de Curitiba, mostrássemos força, mostrar para a gestão Eduardo Pimentel que a categoria está unida, está coesa e está insatisfeita. A gente precisa melhorar o vencimento inicial da nossa carreira, a gente precisa, sim, fazer um reenquadramento por tempo de serviço, a gente precisa de uma reestruturação da carreira para resgatar, né, aquela vontade de crescer, aquela vontade de trabalhar pela segurança pública. É inadmissível uma carreira que não te dê perspectiva de crescimento. E com isso é óbvio, a gente vem a cada dia acompanhando a evasão da carreira, a diminuição dos quadros de profissionais, porque não identifica essa necessária, essa vontade de crescer na carreira, né? Você tem que ter perspectiva de crescimento, você tem que ter regras claras para que todo mundo possa participar. Esse ano é ano de procedimento de crescimento vertical, que é a questão da graduação, da pós-graduação. Nós pontuamos isso. É necessário vagas para que todos possam participar. Também haverá a sinalização do procedimento de mudança de área de atuação, que são a renovação dos quadros de chefia tão necessários para a nossa carreira. Então é importante que haja o maior número de vagas possíveis. É importante que haja a recomposição e o aumento, o ganho real do vencimento inicial. E tudo isso foi debatido na audiência pública e foi demonstrado para a atual gestão que nós vamos para a mesa de negociação com força, que nós vamos para a mesa de negociação dispostos a ir para a rua, dispostos a nos manifestar e parar tudo se for necessário para que a gente tenha assim uma carreira decente, uma carreira que nos traga assim vontade de trabalhar e que nos traga perspectiva de crescimento, né, Roberto? Verdade, porque o que nós estamos acompanhando nos últimos dias, nesse processo todo que está sendo debatido,
é que falta perspectiva. O guarda municipal ele não está criando aquele sentimento de pertencimento a uma carreira da segurança pública. E tão logo apareça uma outra oportunidade, ele está migrando, justamente por essa desvalorização. Nós vamos continuar discutindo isso durante as pautas de negociação com a prefeitura, que ainda não estabeleceu um calendário, a Regiane vai poder explicar melhor, mas é importante que todos nós estejamos conectados com a informação. Aquilo que a base decidiu em assembleia foi apresentado para a prefeitura como pauta de negociação, mas os resultados dependem que todos se mantenham conectados. É isso aí. Lembrando que a gente já apresentou nossa pauta de reivindicação, estamos aguardando o envio do calendário, do cronograma das reuniões, não só nós, como todas as entidades classistas que representam as demais categorias, e nós vamos sim para a mesa de negociação com força, porque a categoria mostrou que está unida e que está disposta a lutar. E, claro, semana passada também nós tivemos que nos dividir em duas frentes lá em Brasília, porque aconteceram 2 momentos importantes. Aconteceu a audiência pública na Comissão de Segurança Pública, onde o Sigmux fez presente, todo mundo sabe, sou diretora jurídica da FENAGUARDAS. A FENAGUARDAS foi convidada a se manifestar sobre a PEC da Segurança Pública, a PEC 18 de 2025, que é a PEC enviada pelo governo para a Câmara dos Deputados. Nós fomos, marcamos posição, demonstramos que somos favoráveis à PEC. E como não ser, a PEC reconhece a Guarda Municipal entre os órgãos policiais no caput do artigo 144. A PEC também traz o tema 656, que foi a grande vitória da Nação Azul Marinho desde o Estatuto Geral das Guardas, reconhecendo aquilo que a gente já faz na segurança pública, mas que é necessário para nos dar segurança jurídica, que é sim reconhecer a atividade de segurança urbana, o policiamento ostensivo e comunitário, que todos nós guardas municipais já desempenhamos há mais de 3 décadas na segurança pública. Mas é óbvio que a PEC precisa sim de adequações no texto, principalmente com relação à questão da nomenclatura, a possibilidade de reconhecer a nomenclatura, porque é importante, gente, culturalmente, não é perfumaria não, é importante ser reconhecido por aquilo que você faz. E o nosso trabalho é sim o de polícia municipal. Então nós estamos nessa luta também para ter acesso à regra de previdência. Depois da última reforma, foi retirado o conceito de aposentadoria de risco do texto da Constituição e foi elencado as categorias que têm direito, que têm acesso à regra do servidor civil policial, e nós não estamos lá. Então nós precisamos de uma emenda à Constituição para incluir a Guarda Municipal. Claro que existem várias outras PECs que estão tratando desse tema da Previdência, mas nós estamos ali tentando fazer com que essa PEC do governo também contemple essa questão da regra da Previdência. E, além de tudo, é importante, sim, ter um sistema de segurança pública que seja cooperativo, que haja integração das forças. Nós sabemos a dificuldade todos os dias. É impossível você ter eficiência no sistema que permite 27 boletins de ocorrência diferenciados. Hoje ainda a Guarda de Curitiba não tem acesso ao BOU, ao Boletim Unificado. É importante a gente fazer essa integração dos sistemas. Segurança pública funciona quando há cooperação entre todas as forças. E o município tem que ser protagonista nisso, porque segurança pública começa no município. E nós fizemos essa defesa lá na Comissão de Segurança Pública. E também, paralelamente a isso, simultaneamente a isso, estava acontecendo a discussão no plenário do Senado Federal da outra PEC que trata da inclusão das guardas municipais no caput, que é a PEC 37 de 2022, que essa começou no Senado Federal. Nós fizemos várias tratativas anteriores a isso, várias idas a Brasília, várias conversas que nós fizemos também com senadores e com parlamentares fora do eixo Brasília, lá na sua base, né? A exemplo disso foi o senador Moro, que nós conversamos tanto lá no Senado, mas em Maringá também, quando ele esteve semana passada lá em Maringá, nós estávamos lá conversando sobre a necessidade de ajustes no texto da PEC 37. Nós conseguimos alcançar essas alterações, claro, não ficou perfeito, né, com base naquilo que a gente tinha apresentado, porque é necessário fazer ainda alguns ajustes pontuais ali, mas foi alterado, foi reconhecida a Polícia Municipal, foi colocado no CAPT, foi trazido o tema 656, essa PEC 37 passou no Senado em 2 turnos de votação, e mais importante, Roberto, de forma unânime, todos os senadores que estavam lá presentes votaram, todos os 66 senadores que estavam lá
votaram a favor da Polícia Municipal. E isso faz com que a gente chegue na Câmara dos Deputados com força, né, Roberto? É claro, e isso é importante ressaltar o trabalho da federação e dos sindicatos filiados à federação, que estão diuturnamente trabalhando, articulando, conversando com parlamentares o ano inteiro, e não só no momento da PEC. O ano inteiro eles estão presentes em Brasília, ajustando texto, buscando emendas, destaques. Então, isso tem que reforçar o trabalho de todos os sindicatos, o trabalho da base em prol da aprovação de projetos de lei, que é tão difícil. E é importante destacar a importância de você, guarda municipal sindicalizado, que é você que mantém essa luta. Se nós estávamos lá em Brasília lutando pela sua aposentadoria policial, se nós estamos lá lutando pelo reconhecimento daquilo que você faz todo dia, para te dar segurança jurídica, para que você tenha acesso aos direitos, é você, filiado, que sustenta, que mantém essa luta. A gente não vai passear em Brasília, a gente vai lá lutar para que você tenha direitos, para que a nossa carreira seja forte. É por isso que é tão importante essa articulação e a nossa presença física lá, porque quem não é visto não é lembrado. Nós precisamos estar lá fazendo a defesa das nossas pautas. E também aconteceu na semana passada audiências públicas na CCJ da Câmara relacionada à PEC da Segurança Pública, PEC 18. E nesse primeiro momento estão sendo ouvidos ali os governadores, né? Serão ouvidas as entidades ao longo da sequência, mas essa semana agora lá em Brasília está acontecendo um evento do BRICS. Então isso vai roubar a pauta ali e temas importantes como a PEC da Segurança Pública provavelmente vão tramitar novamente a partir da outra semana, da semana que vem. Nós estamos acompanhando, mas essa semana, claro, não impede de que hajam tratativas internas dos bastidores necessárias que estão acontecendo. A FENAGUARDAS tem representação essa semana lá em Brasília. A gente está lá permanentemente. É importante, a FENAGUARDAS não vai lá para tirar foto, não vai lá só nos momentos decisivos. A FENAGUARDAS está lá permanentemente, com base nos seus sindicatos que suportam a presença, né, que vão lá e financiam a presença das direções, dessas comitivas que estão lá trabalhando em prol das pautas da Nação Azul Marinho. Por isso é importante a sindicalização, que é o sindicato que mantém a luta da federação. Não é à toa que a FENAGUARDAS está com 26 entidades sindicais filiadas por conta do trabalho que faz. É importante destacar isso. E também destacar a necessidade de encaminhar guardas a Brasília. Haverá outros momentos de debate, de aprovações de projetos relacionados ao texto e que se farão presentes e necessário de estar presentes uma grande soma da nossa categoria para que mostre para o parlamento que a nossa união vai fazer a diferença na hora da aprovação desse projeto. Isso mesmo. E hoje, aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba, foi votada a alteração na lei orgânica do município relacionada à regra de previdência. E eu vou esclarecer aqui porque houve muita desinformação com relação a esse projeto. Esse projeto nada mais é do que uma adequação formal. Porque lá em 2021, quando Curitiba fez a reforma, e Curitiba foi um dos primeiros municípios a fazer a reforma, e eu já vou deixar claro aqui, reforma da Previdência baseado na reforma de 2019, a reforma nacional, né? A reforma na União que aconteceu, e eu não tenho sombra de dúvidas, é a pior reforma da Previdência das últimas décadas para o funcionalismo. Nunca antes uma reforma foi tão ruim para o funcionalismo público. E essa reforma que aconteceu aqui em Curitiba, ela teve um problema técnico ali. E o Tribunal de Contas do Estado do Paraná identificou esse problema. Qual foi? Não colocar na lei orgânica do município a idade mínima das regras de transição. Colocou-se a idade mínima da regra permanente, mas não colocou a idade mínima das regras de transição. Nós temos duas regras, que uma é a regra de transição por pontos e a outra é a regra do pedágio 100%, né? do tempo adicional de serviço, que a gente apelidou de pedágio 100%. Então, a Curitiba não colocou essa idade mínima na lei orgânica, colocou só na lei complementar. E aí o Tribunal de Contas identificou esse problema. Então foi adicionado ali no texto da lei orgânica do município essas idades mínimas, que é 57 anos de idade para mulheres, 62 anos de idade para homem na regra de transição por pontos, e na regra de transição do pedágio 100%,
57 anos para mulheres e 60 anos para os homens. Então foi incluído ali, é meramente um ajuste formal, mas perdeu-se oportunidade sim de já retirar o desconto em cima dos aposentados, do confisco que acontece nos proventos dos aposentados. A bancada de oposição ali, inclusive quero destacar o trabalho da vereadora Geórgia, que integrou essa comissão dessa alteração da lei orgânica, pontuou, ouviu os sindicatos, nos ouviu, fez emenda a esse projeto, tentando fazer com que a gestão já retirasse o desconto em cima dos aposentados, lembrando que nós temos pelo menos 11 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no STF, que já estão basicamente quase finalizadas. Falta agora a leitura do voto do Gilmar Mendes, que já devolveu o seu voto, mas ainda não entrou no calendário do STF a retomada desse julgamento, para finalizar esse julgamento, mas a gente já tem maioria. A gente já tem maioria lá para derrubar essa cobrança dos 14%. Mas precisa finalizar esse julgamento e a prefeitura falou que precisa finalizar o julgamento para que daí ela faça essa retirada. Lembrando que isso é promessa de campanha do atual prefeito Eduardo Pimentel. Então, preferiu-se aguardar a finalização desse julgamento, mas nós estávamos ali, fomos ali, junto com a vereadora, junto com os demais vereadores da bancada, para tentar sensibilizar a base do governo para já retirar essa cobrança em cima dos aposentados, mas não avançou. Também ficamos ali marcando posição porque o município poderia aproveitar para melhorar a regra de transição. Por exemplo, voltar a retirar 20% das piores remunerações no cálculo proporcional daqueles servidores que não se aposentarão mais com a integralidade. Porque antes você tinha retirado 20% das piores remunerações, mas o município não se sensibilizou com relação a isso. Mas nós temos projeto de lei que está tramitando na Câmara para que peça, que seja feita essa revisão da última reforma. E vamos continuar lutando para que esse projeto de lei avance, né? Excelente. É importante esclarecer que todas essas explicações que a Regiane faz, ela possa difundir em meio de toda a nossa categoria, aposentado, pessoal mais novo, pessoal mais antigo, porque isso é de interesse de todos. A aposentadoria é interesse de todos. Outras questões relacionadas à aposentadorias ainda vão ser tratadas ao decorrer dessa apresentação, desse novo meio de comunicação, para afastar qualquer possibilidade de contágio de fake news, de informações truncadas e que não tragam a informação correta para nossos servidores. Então, só reforçando o que foi votado ali, foi um mero ajuste formal com base naquilo que o Tribunal de Contas pontuou, apresentou para a Prefeitura, porque os processos de aposentadoria estão sobrestados lá no Tribunal de Contas, aguardando essa alteração para que haja a homologação desses processos. É isso, tá? Então eu quero agora pedir para que você, Guarda Municipal, se mantenha conectado. Esse é mais um meio de comunicação para que você receba as informações de forma fidedigna, né? Para não cair em fake news, para não cair em contos, ali, histórias que o pessoal às vezes fica ali difundindo na rede social e muitas vezes traz informações que não são verdadeiras. Então é mais um meio de comunicação para que você, Guarda Municipal, esteja informado. Acompanhe nas redes sociais do SIGMUC, da FENAGUARDAS, todas as informações que dizem respeito à sua carreira. Polícia Municipal... Já!